Indústria farmacêutica, essa é pra você. Vou entrar pra história. Prepara. Boa noite, amigos, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui diretamente da Áustria e agora nós temos, vamos perder tempo não. Dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque esse dia fizeram de tudo para não conseguir entrar, tive que botar uma segurança na minha internet, vocês não têm ideia do que fizeram para eu não conseguir entrar nessa live. Essa live talvez nem fique no ar, então aproveite o máximo que você puder, porque o que nós vamos falar aqui, eu não posso nem falar tudo numa live só, para não correr riscos. A gente vai fazer uma live de entrada hoje aqui, e amanhã eu vou preparar o restante com a doutora Viviane, a gente vai separar uma série de pesquisas que ela fez, ela me trouxe coisas assustadoras aqui, acredite se quiser, não sei onde é que ela achou isso, mas ela achou, ela é cientista, ela pode falar. E podem ter certeza, vai ser a live, talvez a live mais importante do meu canal. Por isso, dê o like nesse vídeo agora, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, mas com todo mundo, porque essa live vai ser tão importante para a sua vida, para a sua família, para a sua geração, que eu acho que você vai passar pelo menos aí uns 400 anos me agradecendo e agradecendo a doutora Viviane, o que nós vamos falar aqui. Hoje, nós temos uma live muito, mas muito séria mesmo. Por isso eu quero te pedir agora, dê o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo agora, dê o like, não perca, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook, porque o que nós temos para falar nessas duas lives, nós vamos fazer uma parte hoje, porque não vai dar para falar tudo, e eu vou fazer uma live no sábado que vem. Por isso, não perca. Eu tô colocando muita coisa em jogo aqui por vocês. Vocês não têm ideia. Eu disse que eu ia devolver o ataque que vocês fizeram. Eu prometi. Vocês tentaram derrubar o canal, tentaram me atacar, fui ameaçado, e eu disse, ameaçou? Não me ameaçou? Agora vai ter o retorno. Prometi a vocês. E hoje, se prepare, começa a saga contra vocês, indústria farmacêutica. Me aguardem. Vocês estão ferrados comigo. Vamos lá. Boa noite a todos, eu quero desejar aqui uma boa noite a todos vocês. Já temos aí quase 1000 pessoas com 7 minutos de live, muito obrigado. Vamos lá, abraço a todos aí. Vamos nessa, Maria, Alessandro. Colapso global, colapso mundial, por favor. Quem puder se inscrever no canal Colapso Mundial, também no canal, se inscreva no canal dele. Nosso colega, nosso amigo, nosso parceiro. Colapso Mundial, também Olhos nos Céus, canal Olhos nos Céus do Anderson, vai lá também, se inscreve lá com o Anderson também, no Olhos dos Céus, são 2 canais que estão fazendo um trabalho fantástico também. Tem o canal também do presbítero Rodrigo, A Verdade Sobre Tudo, e também o canal Américo Moura, tá bom? Quem puder fortalecer esses canais também, aqui Olhos nos Céus está aí com a gente também, canal Olhos nos Céus, abraço a você, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho, tá trabalhando na minha equipe agora, conosco lá na empresa, ó, fantástico, os meninos, tá com a gente na parceria. Tamo juntos, sejam todos bem-vindos, tanto aí os outros que estão aí, o Colapso também com a gente aí, obrigado, Márcio também conosco, Roston, Cristiane, Adriano, Lilian Ferraz, Marcílio, tamo juntos, Elizabeth, tá? Cláudia, canal VF, tá aí também com a gente, abraços, Débora, vai dando like e compartilha o vídeo, eu só vou fazer a apresentação rápida de quem está aqui com a gente, tá? E já vamos entrar na live, não tem muita conversa hoje não. Hoje a live é só informação, eu não sou aqui o protagonista dessa live hoje, eu sou apenas o entrevistador dessa live, o apresentador, porque a pessoa qual tem hoje, tem a primazia e ter a excelência para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado, então hoje é um dia que o Mano Tóquio vai falar menos. Graças a Deus para vocês. Vocês vão ficar agora
com uma voz abençoada, meu irmão, mas que tem uma espada de 2 gumes que vai cortar aqui juntas e medulas hoje. Prepare-se. Maria, Marcela Lagrão, vamos lá, já 1.000 pessoas já com 10 minutos de live. Vamos colocar 10.000 pessoas assistindo ao vivo essa live aqui, por isso é só você dar o like e você vai ver. Deixa eu botar 10.000 pessoas hoje ao vivo aqui. 10.000 pessoas ao vivo. Abraço a Marlene, eu tô só me apresentando aqui, apresentando as pessoas que estão assistindo, muito obrigado. Bruno, Alessandro, Leonardo, Luísa, o pessoal que entrar primeiro aqui tem essa vantagem, né? Todo mundo aqui recebe um abraço do Mano Tóquio. Vamos lá, Rivan, Fátima, já vamos começar a live. É só rapidinho, tá, pessoal? Rapidinho. Marlon, Osni, todo mundo que está chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos aí à live do canal Mano Tóquio. Valeu? Tá na hora, vamos para cima. Agora parou a brincadeira, agora a coisa é séria. Vamos nessa. Boa noite, doutora Viviane. Seja muito bem-vinda a essa live. O pessoal estava louco te esperando para te atender, para te ouvir e para saber, de fato, o que está por trás de tudo que está acontecendo, né? Então, a doutora Viviane vai fazer a sua própria apresentação. Primeiro, ela vai falar quem ela é, aonde ela está, e após isso, eu começarei aqui dando as oportunidades e respondendo, ou seja, ir perguntando as perguntas que não querem calar. Então, ela vai dar uma apresentação também. Depois da apresentação dela, eu vou fazer, lógico que eu vou fazer algumas interrupções na live, na conversa com ela, porque eu sei que tem muita gente com muita pergunta, então conforme ela for falando, eu estarei apenas fazendo algumas interferências no discurso dela, justamente para, caso as perguntas não sejam respondidas na apresentação, eu trago essas informações. Então, a partir de agora, a live está com a doutora Viviane. Doutora Viviane, boa noite, né? Good boa noite. acho que já é quase good morning, né? Mas vamos lá, é quase bom dia. Seja bem-vinda, sinta-se abraçada pelo canal Mano Tóquio, é uma honra revê-la e saber que você tem prestado esse serviço à sociedade e mais do que nunca você está tendo um espaço para você divulgar a verdade que incomoda, a verdade que ninguém quer falar para todos nós aqui. Obrigado, seja bem-vinda. Com a palavra, doutora Viviane. Muito obrigada também. Mano, é um prazer estar aqui no seu canal, já é a 3ª vez pelo seu convite. Quando a gente recebe o convite de pessoas que realmente estão fazendo um trabalho ao próximo, passando informação, não está recebendo para isso, então a gente faz um esforço de participar. Eu estou aqui na Suíça, né? Sou Viviane Anastácio, sou biomédica, também sou PhD em genética. São 2h40 da manhã aqui na Suíça, e a gente faz esse esforço, sim, porque a gente quer falar com os nossos irmãos, com os nossos cidadãos brasileiros e parceiros também aqui da Europa, e passar informação e discutir para a gente chegar e tomar a decisão, porque é muito difícil, numa época dessa, né, de realmente saber o que a gente vai fazer, como a gente vai se planejar, toma vacina, não toma, o que eu faço, e planejar. Então, nós estamos aqui para ajudar, nós não estamos aqui para fazer uma prescrição online, nem para dizer o que você tem que fazer. Nós estamos aqui para passar o nosso contexto, né? A gente vem trabalhando aqui horas e horas, fazendo pesquisa, estudando todos os lados, e como a gente tem um conhecimento, né, nós não sabemos tudo, mas temos um conhecimento, uma base, né, de biologia molecular, de genética, também de saúde, a gente consegue, de repente, interpretar os estudos e passar mais informação para vocês. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos aí no Brasil, né, também. Doutora, como a senhora vai tomar a direita aqui, a dianteira da live, você pode começar à vontade. Se você quiser fazer alguma introdução, fique à vontade. Se porventura você quiser já começar com slides, posso compartilhar a sua tela, fique à vontade. Eu não sei como é que
Como é que a senhora quer realizar? A senhora quer começar com uma introdução? Quer falar sobre qual assunto? Você quer começar a falar sobre a doença? Só lembra que é Big a doença, tá? E a outra coisa é picada, tá? Big, picada. Só não. Tenta falar esses dois nomes. Tá bom. E você quer começar por qual assunto? O Big ou pela picada? Vamos falar do Big, né? Vamos falar do Big. Fechou. Eu vou compartilhar a tela ou você quer falar sobre ele e você pode ler aí, fica à vontade, tá? A gente aqui nos dados estatísticos, né? Eu quero passar para vocês hoje, situação de hoje, qual é o perigo de se contrair a doença, né? O Big e ter um caso fatal, né? Na sua família ou nós mesmos, né? Eu fiz um estudo porque a gente tem na cabeça, desde o ano passado, né, que o Big não era tão perigoso, né, porque não passava, né, a taxa de mortalidade era parecido com a influenza. E hoje, olhando a taxa, né, de mortalidade, né, e a gente olha ainda mais profundo, que é o odds, que a gente fala de mortalidade, que o odds é muito mais importante do que a taxa simples de infecção. A gente está falando de pessoas infectadas que foram hospitalizadas e que morreram. Nós estamos aqui muito acima do que seria uma pneumonia ou uma infecção pulmonar, né, de influenza. Então, a gente está falando aqui que a gente tem uma taxa vamos falar por idade para vocês entenderem, tá? Para menores de 50 anos de idade, a gente está falando de uma morte a cada 10 mil pessoas. E para de 50 a 60 anos, a gente está falando de uma morte a cada 500. Essa é a situação real hoje, tá? Para pessoas de 60 a 70 anos, eu acho que muitos têm aí na sua casa, uma pessoa que tem mais de 60 anos, né? Na minha casa eu tenho lá no Brasil 2, eu estou falando de uma morte a cada 100 dos infectados e hospitalizados. Então, o odds of death, é pouco falado, mas ele nos dá uma estimativa muito melhor da severidade do Big, tá? Então, se a gente está falando de 1 em 500 de 50 a 60 anos de idade, a gente está falando realmente de uma doença que ela está sobrepassando, depende por faixa etária, né? Aquele que a gente tinha achado, né? Aquele 0,2% a 0,4%. A gente está falando de muito mais, e ele pode chegar a 20%, né, de fatalidade nas idades a partir dos 70 anos. Mas, poxa, você olha assim e fala, nossa, não parece muito. Mas não parecia muito quando nós tínhamos um vírus, o Big original, né, que era no início da contaminação. Não parecia muito as taxas de 2%, né, de 2,8%, 1,8%, 0,5%. Agora a gente está, depende da faixa etária, agora que a gente está falando de um vírus que ele mutou, tá? Que existe um novo, que é o novo do novo, que é a versão agora, 2021. Então, significa que esses números vão aumentar. Nós estamos falando de um vírus que ele infecta 70% mais do que o outro do ano passado, né? Então, a gente está tendo aqui uma problemática de que nós temos provas, né, de que o vírus ele foi manipulado e treinado em laboratório, isso eu vou mostrar para vocês, né? Nós temos claro, que todo mundo que está tentando falar isso está passando por louco, vocês já sabem, né? Mas nós temos aqui, eu como geneticista, eu olhei vários estudos, olhei também o report da Yan, a Yan ela está escondida nos Estados Unidos, né? Ela fugiu da China. Então, a Dr. Yan é virologista, ela trabalha há 20 anos com com o Big, toda a família do SARS, ela é especialista, e ela está escondida nos Estados Unidos, e junto com outros cientistas,
elaboraram um relatório, né? E esse relatório está nas minhas mãos, né? Estudei, como posso mostrar para vocês aqui, de que a gente está lidando com um vírus que ele teve uma modificação feita, a gente imagina que levou uns 6 meses, tá? Para eles fazerem essa modificação. Então, ele é um vírus que ele tem uma capacidade, ele é diferente do SARS, que a gente conhece há quase 60 anos. Então, agora vou fazer a primeira interrupção, doutora. Como a senhora falou interessante, aí veio logo uma pergunta no ar, né, para mim, que sou questionador. O que levaria, nós sabemos, assim, primeiro, é normal que se manipule e se altere Big Bigs, normal? Sim, claro. Isso. Mas com qual finalidade esse normal de se manipular esse tipo de elemento, qual a finalidade que levam? Finalidades positivas ou outro tipo de finalidade? Para que serve você manipular? Qual é o objetivo de manipular isso? Explica para o pessoal, para eles entenderem que existe um estudo que é para isso ou que pode ser utilizado para outra coisa. Na verdade, a intenção inicial de ter manipulado, na verdade, foram cientistas americanos que ajudaram a construir os 2 laboratórios na China, que são os que têm os vírus mais perigosos do mundo, né? O laboratório de Wuhan, ele é um vírus especializado em SARS, né? Então, a intenção inicial, esse vírus já tem sido, ter uma ideia, a gente vai falar aqui coisas que talvez vocês nunca escutaram, mas nós temos patentes desse vírus há mais de 20 anos, nós temos aí, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela, na verdade, o SARS, a Covid, eu vou compartilhar outra tela, deixa eu compartilhar aqui outra tela com você, só um instantinho, stop sharing, na verdade, respondendo a sua pergunta, a intenção sempre de manipular o vírus no laboratório é você criar uma vacina para esse vírus, tá? Isso é a primeira intenção, né? Então, como a gente tem isso sempre, então a intenção realmente é criar uma vacina. Então, você acaba manipulando o vírus com essa intenção de deixá-lo mais forte, mais rápido. Eu vou falar de uma maneira bem simples aqui para vocês, tá? Então, essa intenção é clara. Talvez eu vou colocar aqui para vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá aparecendo. Né? Assim, eu estou falando aqui de deixa eu olhar a data, a gente está falando aqui de que ano foi isso, de um tempo, vou colocar aqui para vocês uma das patentes, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui, ó, a gente tem patente da Covid, do Big Big, 2002, tá? A gente tem patentes aqui, vou falar quem patenteou isso, a gente tem patentes aqui de 2003, 2002, isso aqui é só desse grupo aqui, tá? Desse grupo aqui, o Barrick, Ralph, eles são muito especialistas em modificar vírus, tá? Eles trabalham todos para CDC lá, para aquele grupo de pesquisa, né, nacional americana. E se vocês colocarem, se vocês verem aqui, colocar SARS-CoV, eu estou no Banco Mundial de Patentes, tá, gente? SARS-CoV. Você tem uma quantidade de patentes, de 2.940 patentes, tá? Relacionado, tudo que está em torno do SARS-CoV, tá? Então, você tem patentes que, como eu falei, as primeiras patentes começaram em 2002, e nós temos patentes até agora. O que significa? Tudo em volta do Big Big gira bilhões de dólares, só para alertar vocês, tudo em volta, né? Então, tudo em volta desse vírus gira bilhões, isso aqui está Deus e indústria de pesquisa por trás, farmacêutica, governo, gente lavando dinheiro de impostos, que em vez de pagar impostos, investe nessas patentes, nessas pesquisas, tá? Isso aqui eu estou falando de um negócio multibilionário, né?
é uma coisa assim incontável. Então, esse business do vírus, ele é muito mais lucrativo do que vocês possam imaginar, né? Então, o vírus, ele foi patenteado, como ler o vírus, né? Os testes são todos patenteados, o PCR, os medicamentos, é tudo. Inclusive, o vírus tem dono, né, gente? O vírus é dono, né? O laboratório por trás, americano, e também o laboratório chinês, estão juntos. Então, o vírus, ele tem dono, ele é patenteado, tá? Ele tem dono. Só esquece de falar, quando você for falar esse nome aí, fala os Big Bigs. Os Big Bigs. Desculpa. Vamos lá. As pessoas não estão entendendo, deixa eu só explicar para vocês. A doutora sabe que ela não pode falar as palavras, então por isso que ela vai ter que dar uma paradinha para lembrar, porque senão a live não fica. Então a gente precisa fazer isso. É por isso que vai falar com um pouco de lentidão, porque em algum momento ela tem que parar o raciocínio para falar outra palavra. Então, há um esforço em fazer essa live, tá, senhoras e senhores? Mas pegue a informação, porque a gente vai ficar falando em códigos algumas coisas, mas você precisa pegar a informação que é importante, tá? Claro, pare de ser gado. Por gentileza, pare de ser gado manipulado. Isso aqui é uma live de informação. Isso aqui não é para dizer para você que o mundo vai ficar melhor que a esquerda ou a direita. Aqui não tem nada disso, não. Nós estamos aqui apolíticos. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é um show, não é um clubinho do Gugu, tá bom? Então prestem bem atenção na informação. Fica à vontade, doutora. Continua. Então, para não alongar muito, né, nas patentes, a gente sabe que nós temos aí donos, as patentes estão na mão de vários laboratórios e também por trás estão fundações, né, como fundações que eu não posso falar, mas é o criador, né, da Microsoft, que não é o criador, ele comprou e copiou. Mas, assim, as patentes estão na mão dos maiores pessoas que hoje são os 3 mais ricos do mundo, né, e também dentro do governo. São patentes que o governo são donos dessas patentes, né, de alguns governos, principalmente o governo americano e o governo chinês. Então, nós podemos dizer que hoje isso é um negócio muito grande, tá? Isso é uma arma também biológica, e aqui eu vou compartilhar para vocês, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês um relatório que eu espero, que nós estamos lutando, outros cientistas estão lutando para que seja publicado cientificamente todas as provas que estão aqui, não sei se vocês estão vendo a minha tela, né? Então, aqui são 26 páginas. Agora, deixa eu voltar aqui. Já está aplicado aí na tela. Tá, vocês estão vendo? São 26 páginas mostrando, né? Mostrando realmente, né? Nós temos aqui uma fundação em Nova York protegendo esses cientistas chineses, porque eles podem ser mortos, né? Então, a Lin Mengyan, o Xun Kang e o Jiguan, também o Shangang Hu, são todos PhDs que estão escondidos, porque senão eles vão morrer. Então, eu como geneticista, claro, estudei todo o relatório, estudamos todo o porquê, aonde está a modificação, né? Vocês estão vendo aqui, para vocês não entendem, mas a gente entende, a gente conseguiu olhar onde é que está a modificação, onde colocaram, né, o trabalho, por que que o Big Big ele vai infectar aí o receptor AC2, né, de uma maneira, no humano, né, no humano, qual que é o problema? O problema é que ele vai se multiplicar pelo receptor AC2 e ele vai ser realmente uma causa, né, da resposta de imunodeficiência respiratória, porque esse receptor é muito importante para o nosso processo cardiorrespiratório. E a gente tem aqui toda a sequência de todos os vírus até hoje, e todos os vírus que foram também em humanos, e realmente, onde é que está a brincadeirinha, né? Foram feitos no laboratório, uma maneira que a gente... É muito comum, né? A gente, para geneticista, a gente sabe que é uma coisa chamada recombinante DNA, né? Então, através do processo de recombinação, esses Big Bigs, eles foram trocar, é uma letrinha só, gente, são aqui, ó, CA, são 2 letrinhas aqui, que realmente mudou toda a história, e o papel, o documento científico foi publicado ano passado, dizendo que é um vírus natural, porque o pessoal não lê, infelizmente, eles não querem que as pessoas prestem atenção, mas os documentos científicos publicados, além da pessoa que publicou, ela está sendo paga pelo laboratório de Wuhan, né, ele recebe aqui, nos Estados Unidos e na Europa, eles recebem
dinheiro de pesquisa que também é canalizado através do laboratório de Wuhan, através da fundação que trabalha com o laboratório de Wuhan. Então, como é que você vai, todo mundo acreditou, né? Todo mundo acreditou que o Big Big, ele realmente é um vírus natural, ele é um Big Big natural, ele não é natural, esse não é natural. Ele, então, vamos aqui para 2 perguntas, doutora. Primeiro, a minha preocupação com as crianças e com os adolescentes em caso de serem infectados com isso, é uma preocupação relevante ou eu estou fazendo sensacionalismo? A senhora tem autoridade para falar. Responde para esse pessoal aí, se eu tenho que me preocupar com crianças e adolescentes, se caso forem de alguma maneira. Explica aí, por favor. Nós temos que nos preocupar por 2 maneiras, né, por 2 vias, né? A via, claro, que é mais lógica, porque eles são, querendo ou não, transmissores para outras pessoas de outras faixas etárias, número 1. Então, eu acho um absurdo que eles não, né, a criança não teve proteção, por quê? Né, o adolescente pode ficar na rua, indo ficar com os colegas e sem usar a máscara em alguns lugares, por quê? Porque a gente sabe que eles são, é interessante, né, porque eles são os que levam o vírus, o Big Big para casa, né, então, por esse ponto a gente tem que se preocupar, porque eles são também, né, eles transmitem, né, para os outros membros da família. Esse é um ponto super importante, né, super importante. E o outro ponto é que, sim, a gente vai ter, a gente teve casos, né, no Brasil, né, tem pessoas também conhecidas, filhos de médicos, né, que criança desenvolveu Kawasaki por causa da infecção, né, do Big Big. Então, sim, pode afetar o sistema autoimune. Eu vou mostrar para vocês. 2 coisas que eu quero falar agora. Primeiro, boa noite, Leonardo Estopa, tá? Muito tempo que a gente não se fala, apesar de termos diferenças do pensamento daquilo que acreditamos com relação ao que deveria ser política no mundo, né? Ele tem uma diferença muito grande entre eu e ele, mas eu quero saudar a presença do Leonardo aqui. Um beijo para sua família, para todos aí da sua casa, viu, Léo? Cristo te abençoe poderosamente, tá? Fico feliz em você estar aqui prestigiando a minha live, tá? O Leonardo Estopa está aí comigo aí. Nós temos diferenças no ponto de vista das consciências políticas, aquilo que a gente acredita, mas é uma pessoa que eu tenho um afeto muito grande, um carinho muito grande por ele e pela sua família. Obrigado pela sua presença, me sinto honrado de você estar aqui comigo. A segunda coisa é o seguinte, doutora, explica para essas pessoas o porquê, 2 coisas, né? O que leva, por exemplo, as crianças estarem desenvolvendo, ou seja, um pós-Big Big, a doença, não é o Big Big, mas a doença, né? O CO, entendeu? O que leva? Porque essas crianças, elas passam um período de intervalo muito grande assintomáticas, contudo, o fato delas ficarem assintomáticas leva o que poderia ser apenas algo natural, parece que o fato de não desenvolver de maneira natural a reação do anticorpo ou a própria doença faz com que outros elementos patológicos surjam em um espaço médio de tempo, ou seja, 6 meses, às vezes 3, às vezes 1 ano, a pessoa desenvolve. Isso não é pior do que você, de fato, ter aquele momento? Explica um pouco, porque as pessoas acham que porque a criança é assintomática, isso significa dizer que ela está mais imune a algum tipo de agravante futuro. Explica para ela a diferença. A gente está falando aqui de um material genético, né? A gente vou mostrar aqui para vocês, que é claro ver aqui, ó, aqui não precisa nem saber de genética para entender isso aqui, né? Olha todos os outros que vêm dos humanos, que já infectaram os humanos, tá? E olha aqui, ele aqui em vermelho, né? O de hoje, o que está infectando hoje as pessoas, né? Olha aqui a diferença, né? Então, assim, a gente vê claramente, olha aqui todos que existem, todos do morcego, né? Aqui todos do rato, do morcego. Ele foi modificado, ele tem uma spike proteína, que a gente fala, uma S-spike proteína, que os outros não têm, né? Então, se a gente achar que estudos e toda a informação que nós temos é realmente muito novo, é muito novo. Então, a gente não tem nada a longo prazo exatamente dessa versão.
O que eu estou querendo alertar as pessoas é que a gente tem histórico das outras versões, né, dele. Então, a gente tem histórico, agora estamos em uma versão que é diferente. A gente não pode... Gente, uma letra diferente no DNA muda muda todo o resultado de uma enzima, né? Então, se a gente está falando aqui, ó, aqui já vão de 4 letras insertadas, né, que é o S-spike proteína dela, diferente. E, então, assim, como se pode tirar conclusões dos outros que infectam para outras doenças, né? Então, a gente não pode, realmente, é preocupante, eu acho que esse setor das crianças tem que ser alguém, ou as autoridades têm que realmente colocar esforços para pesquisar isso mais a fundo. Sim, a gente fala uma resposta tardia, né, de defesa, até de repente um desequilíbrio autoimune que pode também ali ficar dormente, né, e aparecer daqui 10, 20 anos, sim, isso vai depender também da genética. E o que me preocupa também é por que essa variante, ela afeta mais negros, indígenas, latinos, né? Não, por quê? Porque o negro, o indígena, o latino, ele tem sobrepeso mais do que outras raças? Verdade. Ele tem mais estresse, talvez ele tenha mais diabetes, também é verdade. Então, nós estamos aqui com 2 situações. A gente tem uma população latina, população negro-americana, afro-americana, a gente tem a população, no caso, indígena, né, de vários países aí, da Sudamérica e México, que vão realmente, por algum motivo que não se sabe qual, eu tenho certeza que está na genética também, o risco aumenta, é incrível, aumenta exponencialmente, né? Deixa eu só pedir uma coisa, pessoal. Pessoal, você que está assistindo aí, por gentileza, deixa o like no vídeo agora, porque nós vamos bater 10 mil pessoas assistindo essa live. Então é importante que você dê o like nesse vídeo. Outra coisa, no final eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, o link do meu canal secundário. Porque o que nós estamos falando aqui é muito importante, então eu não quero que você perca qualquer coisa acontecer. Você vai para o meu canal secundário, porque no sábado ela estará aqui, espero que seja aqui. Se não, a gente tem um canal secundário para tratar o assunto. Então, por favor, debaixo desse vídeo aqui, no final da live, você já se inscreve. Você que está assistindo gravado, você se inscreve no final da live, tá certo? Eu vou falar sobre isso de novo. Mas é importante você dar o like agora aí nesse vídeo. É importante, nós estamos com 36 minutos, 3 mil pessoas assistindo ao vivo. Nós queremos colocar 10 mil pessoas nessa live. E a única chance é você compartilhando o vídeo e dando like. Não precisa me dar dinheiro, essa live não tem dinheiro aqui, eu não peço dinheiro superchat, não peço dinheiro, não quero seu dinheiro, eu quero que você compartilhe a live, a informação. Ela tem poder de libertar muita gente. Continuando, doutora, fica à vontade. Então, o que nós estamos aqui, claro, né, o que nós precisamos, e que realmente ainda se fala muito, né, muito de tudo, mas o que está se deixando passar é o quanto essa problemática pode ser grave para os países latinos, né, e para os países de afro-americano, claro, Estados Unidos, a gente vê o Brasil, a gente vê aí também comodidade, né. Então, assim, você não vê nenhuma autoridade máxima, né, não vou falar muito o nome, mas importantíssimo falar. Nós todos temos um tempo para reduzir o peso, para tomar uma vitamina D, porque, assim, quando a gente, como geneticista, olha o código genético, né, do Big Big, a gente vê, assim, gente, isso aqui tem alguma coisa errada, sabe? A gente olha e fala, isso aqui não foi por acaso, isso não foi obra da natureza, isso é muito coincidência, não pode ser que todos esses não tenham, olha só, e esse tem, aqui, ó, vocês estão vendo aqui em verde, né? E esse tem algo que infecta os humanos de uma maneira mesmo feita em computador, né? Isso aqui foi realmente pelo Bill Gates lá, feito uma simulação há 10 anos atrás, ele já simulou como ele queria isso feito, né? Isso. Então não realmente... outra coisa, esses nomes também, porque o YouTube se tornou, na realidade, tá parecendo muito a China aqui, né? Muita coisa a gente não pode falar. Então, até os nomes, doutora, evita, sabe? Porque vou falar o Bill. Mas o Bill, chama ele do Bill.
Então, assim, o que a gente quer dizer para vocês que eu vou apresentar um outro relatório para vocês, e esse relatório prova, né? Prova, eu baixei esse relatório, e em 2019, 6 meses antes de estourar a pandemia, já se havia escrito nos relatórios, né, da WHO, e vou falar em inglês, que fica mais difícil, mas já tem tudo, é realmente tudo muito programado isso aqui, viu, gente? Por isso que me assusta. E a gente vai falar um pouco das vacinas, vou falar para vocês a diferença dos tipos das vacinas, vou falar também sobre os riscos de efeitos adversos, né, na vacina, vamos falar como isso funciona, vamos falar. Hoje nós sabemos que foram 20 milhões de doses. Hoje Cuidado do nome, o nome é picada. 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 São 20 milhões de doses da picada hoje. A gente está aproximadamente nesses 20 milhões, tá? Nós vamos demorar um pouquinho para entrar com isso, que é bem mais complexo o tema do que eu estou mostrando para vocês aqui. É claro que eu não vou ficar aqui falando do relatório genético, mas aqui a gente tem um passo a passo de como esse vírus foi modificado, tá, gente? Passo a passo, tudo muito bem explicado. E essa pessoa que trabalha com genética, com biologia, é só ler. E eu estou acreditando que eles vão vencer e vão publicar todas as provas, porque isso aqui prova muito mais do que os outros dois que provaram que era natural. Né? Isso aqui prova muito mais. Então, a minha pergunta é o seguinte, doutora. Nós vemos aqui, para deixar bem claro para você que está assistindo, como você tem que fugir desse negacionismo e principalmente dessa politização da informação. Veja a incoerência dos dois lados. A incoerência dos dois lados, né? De um lado, o grupo fala o seguinte: é só uma gripezinha. É só uma gripezinha. Todo mundo falando isso. Era para ser só, mas não era para ser uma gripezinha. Se for, todo mundo acreditou, inclusive quando saiu a publicação em fevereiro de Wuhan, que o vírus, que o Big era natural. Realmente, o histórico que nós temos desse nível, vou mostrar para você que nós já tivemos, são 6, né, históricos, temos 60 anos, esse SARS, ele já infectou vários humanos, na história são 60 anos infectando humano, infectando macaco, infectando animal, a gente tem histórico deles, gente, assim, a gente tem tudo para falar que era para ser só uma gripezinha, esse é o problema. É que era para ser mesmo. Era. E o que eu quero falar para você, aqui, ó, dá uma olhada, ó, humano, vou colocar aqui para você, estou compartilhando minha tela. Cuidado com os nomes, tá? Pode aumentar a tela, cuidado com os nomes. Olha aí, ó, tá vendo? Só não fala o nome. Ó, mostra nós aí. Temos aqui, ó, humano, tá? Humano, todos esses aqui, tá? Thor, Frankfurt, Urbani, Civete, todos esses passaram nos humanos, tá? Todos esses. E do que teve, que a gente sabe que foi lá super fatal em Hong Kong em 2003, que foi aquela outbreak que teve em 2003, que foi bastante, não foi para os devidos, os trabalhadores, eles estavam também com os pulmões cheios de pó da mina, né, que eles trabalhavam, teve vários porquês. A gente tem histórico, né, de contaminação humana desse vírus, e tem muita gente que já teve esse vírus. Tem uma ideia, eu vou falar uma coisa para você. O pessoal está olhando esse gráfico, doutora, perdão a interferência, mas é importante. Explica para eles que de todos esses que nós já tivemos ou que já existem, por que esse que está vermelho aí tem aquele verdinho ali do lado? Não precisa falar os nomes, mas explica do ponto de vista prático o que é isso aí. Através de uma técnica chamada recombinante DNA, feita em laboratório. Isso aqui, esse relatório da Ian... Então esse é um recombinante. Não é algo natural. Foi artificializado, sintetizado, alterado, incluído... Essa pontinha dele aqui foi. Essa pontinha é o que está aparecendo, nas explicações todas que a gente está vendo que tem nexo. Então, isso quer dizer que nós sabemos que só alterar uma letra, qualquer coisa, já muda toda a configuração dele. Ou seja, a senhora está querendo nos afirmar aqui que os efeitos desse negócio a médio e longo prazo são
não são identificáveis agora. Nós não temos a menor, e todas as possibilidades podem acontecer por causa disso, ou isso aí pode não causar efeito algum. Explica um pouco isso, porque as pessoas estão achando que estão brincando de doença, de resfriado. Explica isso, porque é muito grave o que está sendo dito aqui. Então, sim. É bom te deixar bem explicado o que pode levar, quais as consequências que existem quando você pega uma letrinha dessa e altera. Isso aí, só essa alteração que nós estamos vendo aí. Explica para o pessoal. O que pode levar o que levou, na verdade, a alteração, pequena alteração, foi que ele é capaz de blindar, né, de se conectar com o nosso gene AC2. AC2, como eu falei, é um gene muito importante no sistema respiratório, que faz com que ele se multiplique de uma maneira muito rápida dentro do organismo, inclusive chega a ser neurotóxico, né? Então, a gente está falando aqui de algo que nem você leva um animal para um circo e fica lá treinando o pobre animal para ele dançar para você. Então, ele foi treinado para ele ser muito escavador e infectar tudo, inclusive as células neurológicas, né, e contaminar o mais rápido e devastar o que ele encontrar pela frente, né. Agora, vai depender da sua genética, vai depender também das suas comorbidades, vai depender de vários fatores para que isso passe despercebido ou quase despercebido. Se a pessoa não está tendo sintoma, não significa que não está havendo um dano nela. Certo. O assintomático não quer dizer que ele é assintomático, que ele não está sofrendo um dano que, de repente, ele não sabe nem... A gente tem gente assintomática que tem... Eu tenho aqui um adolescente de 17 anos, conhecido da nossa família, ele foi assintomático totalmente. Mas ele não, por 7 meses, ele não tem nenhum paladar. Ou seja, é neurotóxico. Se você não tem paladar, porque isso chegou até, né, os teus neurônios cerebrais, né, os neurônios. Então, isso é claro que a gente não... Esse é o meu objetivo. Eu não quero também me perder aqui na apresentação. Mas não, tá ótimo. A gente vai ficar aqui 2 horas falando somente. Vamos fazer uma live de 2 horas hoje para deixar o pessoal no gosto, porque essa não vai ser só uma. Nós vamos fazer uma série, mas na semana que vem é muito importante que nós temos depois uma explicação melhor ainda. Isso é só a introdução. Vamos lá. Se esse Big, ele se acopla através do spike da S, ele se acopla e abre a chave, que abre a chave de entrada da célula através do AC2, que é o principal interceptor dele, nós sabemos, doutora, pelo menos o que a ciência diz, eu posso estar errado, se eu tiver certo a senhora me corrige, nós temos em abundância esse AC2 no cérebro, no pulmão e no corpo praticamente todo, mas principalmente cérebro, pulmão, coração e o nosso sistema reprodutor. Isso pode acarretar aquelas pesquisas que foram feitas, por exemplo, no hospital lá, no próprio país lá onde saiu esse negócio, saiu uma pesquisa de que a cada 4 pessoas, mais ou menos, existe um número lá, 4 pessoas que tiveram manifestação grave no sexo masculino, desenvolveram esterilidade, por exemplo, quando saíram, não produziram mais, isso porque os canais reprodutores, aqueles canais que a gente tem, foram afetados e destruídos, literalmente, pelo Big. Então, isso é possível, sim, é possível. Assim possível. Ele destrói as células, né? Destrói as células. Ele entra, se alimenta e destrói. E a célula não reproduz, aquela região não se produzir, praticamente você elimina a funcionalidade do órgão, né? Vamos dizer isso. Sim, assim como a gente tem, né, visto que ele prejudica os rins ou o coração, pode prejudicar outra área também do corpo, né? Então, é possível, sim. Podem ser casos mais isolados, mais raros, né? Mas é possível, sim. Né? Agora, o que eu queria passar por algo, assim, que eu acho que é fundamental as pessoas entenderem, muito importante, que os mais fortes, parece até mesmo que foi feito com propósito de seleção, né? Porque os mais fortes geneticamente, ou de repente de uma certa raças, né, ou certos
É um vírus étnico, né? Parece que ele está um pouco selecionando etnicamente, o que a gente não pode não ver, né? A gente vê alguns estudos publicados, mas se comenta muito pouco, mas parece que existe uma seleção de quem tem mais sensibilidade, e a gente sabe que algumas populações têm polimorfismos nesses receptores, né, do AC2, e eu acredito que quanto mais polimorfismo ou mais diversidade nesses receptores, ou eles serem um pouco diferentes, pode-se haver mais dano em relação a... Pode-se haver mais agressivo, né? A ficção mais agressiva. O que a gente está querendo dizer? Que a gente não sabe exatamente... eu acredito que em 2001, esse é novo, o novo agora, que eles falam que é o novo, vai ser desastroso, porque a gente tem agora ele é muito rápido, a gente não consegue parar, conter, não vai ser possível, né? Então, eu alerto a todos. O primeiro lugar que a pessoa tem que fazer, primeiro lugar, é se fortalecer na parte imune, né? Emagrecer, né? Dormir bem, fazer dieta, não fumar, fazer o possível evitar fumar, evitar beber, realmente vai depender, porque assim, todos vão entrar em contato, né? Então, vai ser realmente uma seleção muito forte. Então, a gente pede, por favor, tome a sua vitamina D, muito importante, né? Não quero entrar aqui nos detalhes hoje de alimentação, mas o que eles não estão fazendo, né? Os organizadores aí da saúde mundial, que deveriam estar fazendo, é realmente alertando a população que a maneira melhor é fortalecer a sua imunidade natural, né? Então, a melhor maneira, no momento, é fortalecer. Embora pessoas com boa imunidade, sem histórico de doenças, também tiveram grandes problemas. Porém, a gente tem que estar, no mínimo, com vitamina D elevado no sangue, no mínimo, não com a sua açúcar no sangue elevado, sem obesidade, você tem que aproveitar e lutar para... E o que eles estão fazendo? Fecharam todas as possibilidades, né? Então, vão ser parques fechados, vão ser vários lugares. Então, você vai ter que encontrar uma maneira de se manter fit, porque isso é um fator muito importante as pessoas a diferença entre atividade física e exercício de alta performance, de alto rendimento, porque tem um detalhe muito grande. Muitos atletas acreditam, né? Eu sou atleta, a Viviane, ela é campeã aqui europeia, ela já foi campeã europeia várias vezes Aliás, deixa eu só mostrar aqui o seu Instagram pro pessoal. O pessoal vai querer depois te procurar, viu, doutor? Então eu vou colocar depois o Instagram dela aqui. Eu vou colocar depois o Instagram da doutora aqui para vocês no link, tá? Aqui embaixo. A doutora já foi campeã de fisiculturista, tá? Fisiculturismo. Ela é uma atleta profissional hoje, não mais, né? Mas durante muitos anos ela foi campeã aqui na Europa. Então, deixa eu só explicar uma coisa para você que é atleta e que leva o seu organismo, tá, até o limite, trabalha com alto rendimento. Isso não significa que você está blindado, pelo contrário. Não. Ou ao contrário, nós produzimos um estresse oxidativo muito grande no corpo, temos muito radical livre, porque trabalhamos em alto rendimento, significa dizer que, teoricamente, o nosso sistema imune é mais factível a esse tipo de ataque do que os outros. Se nós pegamos uma gripezinha, não é tão uma gripezinha para mim, por exemplo. Então, nós temos que ficar bem distante, né? Não tem um relógio que é resistente a 100 metros debaixo d'água, então você tem que ficar 100 metros de distância desse negócio. Não para nem pensar. Então, você que é atleta, isso não significa. Imunidade não quer dizer exercício físico. A atividade física, lógico, regular, com cardio controlado. Ou seja, você fazer uma caminhada durante o dia, num sol, sintetizando vitamina D, tudo isso ajuda, não cura, não vai salvar você, mas vai manter a sua saúde em ordem, né? Combinações aí, depois vocês procuram na internet, procura um nutrólogo, já que você está aí no Brasil, né? Combinação, o que é sintetização de vitamina D e tal, D3, o hormônio, junto com magnésio, com outras substâncias que são importantes para a metabolização. Nós temos estudos científicos, né? Eles não divulgam muito, mas nós temos estudos científicos mostrando, né, que um estudo muito grande, tá, gente? Meta-análise, que saiu também há pouco tempo, em relação à doença essa, e
Muito importante. Primeira coisa que você tem que fazer é que a sua vitamina D3 esteja agora no nível médio-alto. É urgente, né? Então, muito importante. O nosso corpo, ele é feito de terra, tá? Nós viemos da terra. Todos os elementos naturais, as substâncias naturais, só para deixar bem claro você entender, nós somos feitos de terra. Por isso que você tem vitaminas, tem minerais. O seu corpo é feito de terra. Então é só você imaginar que quando você tem um controle, um equilíbrio de suplementação no seu corpo, se seu corpo está realmente funcionando conforme a terra, ou seja, os mesmos elementos que tem na terra tem em você, balanceados, você tem tecnicamente uma saúde melhor. Depois a doutora vai explicar sobre o fator epigenético, que isso faz uma diferença enorme na nossa vida, e ela vai explicar isso na próxima oportunidade. Hoje eu vou ter que fazer essa live em 2 partes para a gente evitar sobrecarregar as informações aqui. Hoje nós vamos falar sobre as picadas, tá? Isso. Nós vamos falar um pouco sobre picadas. Olha, hoje eu quero que você pegue a parte técnica dela sem dar uma pegada muito pesada, viu, Vivi? Que a gente entrou em muita coisa aqui. O pessoal já tem 55 minutos aqui. Só essas informações que você passou dá para acabar com o planeta Terra. Eles não têm nem ideia do que você disse aqui, porque eles não têm a dimensão da significância de ter alterado uma letrinha naquele negócio. Eles ainda não entenderam isso. Eles não têm ideia do que isso causou. Sabe? Vou explicar para vocês em miúdos, tá? Sabe aquele milímetro da bancada de um prédio de 15 andares, você sobe na bancada e tem 1 milímetro para cair? Então, essa letrinha é aquele tropeço no alto do abismo. Sabe, o vento passou e te empurrou para baixo? Então, é a mesma coisa. Só um detalhe que alterou tudo. Então, esse detalhe não poderia ser alterado naturalmente, porque a natureza própria se encarrega de não acontecer isso, porque a natureza é perfeita. Para ter acontecido algo assim, nós teríamos que várias vezes já ter, inclusive, contaminado animais. Ao contrário, a recombinação de DNA teria que ser feita em várias gerações, com várias espécies juntas. Seria algo muito raro ter acontecido, muito raro. Então, doutora, me responde uma coisa. Vamos falar um pouco sobre cuidado mesmo agora com as palavras, que é muito importante, tá? Muito importante a gente evitar. Picada, tá bom? Exato, vamos lá. Eu quero só saber uma coisa. Explica pra gente. Fala tudo que você puder falar nessa live agora. Explica pra gente, faz uma introdução do que de fato é isso aí que estão produzindo, tá? O que é isso aí que estão querendo colocar, que a OMS provavelmente vai aprovar para uso global, inclusive, a tal do Ting Ling lá, não precisa falar nada, mas a OMS provavelmente vai tornar a aprovação global de uma que tem 78, segundo eles, 78% de eficácia, né? O que não é, do ponto de vista prático, eles dizem que é. Agora, eu nunca vi 78 ser 100% de eficácia. Diz, não, mas 100% em casos graves, mas 78 na média. Mas aí você faz o cálculo, não bate. Eu falo, não sei nem o que cálculo estão fazendo. Acho que tem algum cálculo LNTT. Explica pra gente aí, de todas que você estudou, a questão daquela do MR, lá, entendeu? MR, lá, tem que ser assim. A de MR, lá, você já entendeu, né, galera? MR, lá. Não pode falar tudo. Aqui é tudo assim, mano. No YouTube tá uma benção. Então, explica a diferença de MR, a diferença entre um desativado, um Big desativado, um Big praticamente né, um rastro e tal. Explica pra gente aí. Fala.